meus queridos alunos. Meu nome é Mariana Matos e eu, juntamente ao professor Diego, nós falaremos sobre porcentagem, acréscimos e decréscimos, no eixo dos números para o 7º ano. Então, você saberia me dizer o que é porcentagem? A porcentagem consiste em escrever determinado valor de forma de fração, cujo denominador é igual a 100. Então, podemos perceber o quê? Que um x% ele vai ser igual a x sobre 100, ou seja, x por 100%. Então, qualquer número que estiver em porcentagem, nós podemos escrever da seguinte forma: x sobre 100. Então, qualquer número sobre 100. Agora, nós temos 10%. Como é que ficaria? Neste caso aqui, quem seria o x? O 10. Então, 10% é igual a 10 sobre 100. 10%. 63% igual a 63 sobre 100. Então, essa é a forma de representar a porcentagem. Dando continuidade, nós queremos saber como é que nós fazemos para calcular uma porcentagem de um número. Então, sempre devemos ter como referência um determinado valor, que nesse caso aqui, ó, vamos considerar o 10% de 1.000. Quem seria esse valor referência? Nós podemos considerar que é o próprio 1.000. 63% de 500, o valor referência é quem? O 500. Então, sempre fiquem ligados nesse valor de referência. 10% de valor de referência. 63 de um valor de referência, que nesse caso é 500. A operação matemática envolvida no cálculo de porcentagem de um número é a multiplicação, ou seja, para calcular a porcentagem de determinado valor, podemos multiplicar a fração que representa a porcentagem por esse valor. Vamos explicar o que é que essa frase nos quer dizer. 10% de 1.000. Como é que a gente pode resolver essa porcentagem, esse valor? Vamos lembrar primeiro quem é 10%, certo? 10% é quem? 10 sobre 100. E o 1.000, ele representa o quê? É o nosso valor de referência. Então, lembra como é que a gente representa o 10% e vamos lembrar quem é o 1.000, que é quem? O valor de referência. Aí agora, lembrando da frase anterior, a gente vai transformar o 10% em forma de fração e vai multiplicar pelo valor de referência. Então, sempre que tiver esse de, a gente pode considerar que é uma multiplicação. Então, vai ser 10 sobre 100 vezes 1.000, que vai resultar em 10.000 dividido por 100. E aí, fiquem à vontade para resolver como acharem melhor. Vocês podem também resolver primeiramente o 10 por 100, que ficaria quanto? 0,1 vezes 1.000, que resultaria da mesma forma no 100. Então, fiquem à vontade de resolver como acharem melhor. Então, vamos para a primeira questão, certo? Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Ela resolveu emprestar, contando que ele devolvesse ao final de 10 dias e com um acréscimo de 40% sobre o valor emprestado. Então, prestem atenção. Joaquim pediu R$ 1.000, mas Maria deu uma condição: eu empresto. Se você me devolver em quantos dias? Em 10 dias. E ainda vai ter que acrescentar, devolver os R$ 1.000 mais 40% desse valor. Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo definido, ela reduziria 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado. Então, se caso Joaquim pagasse antes, ela daria um desconto de 2% a cada dia adiantado. 2% do valor devido. Qual é o valor devido? Lembra lá, vai ser o 1.000 mais o acréscimo, porque ela já tinha combinado que seria depois dos 10 dias, certo? Então, mesmo que ele pagasse antes, o valor devido continuaria esse R$ 1.000 mais os 40%, mas teria um desconto de 2%. Porém, caso ele devolvesse o dinheiro após o prazo definido,
ela acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Então, passou dos 10 dias, Maria ainda diz assim, ó, se passar dos 10 dias, você vai ter que me dar esse valor que a gente já tem estabelecido para os 10 dias, mais 3% desse valor. Vamos lá para a letra A. Quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado inicialmente? Então, vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, ó. Se eu devolvo em 10 dias, qual era o acordo que Maria tinha dito? Que ele teria que pagar os R$ 1.000 mais os 40% desse valor. Então, vamos lá. R$ 1.000 mais 40% do valor emprestado, que é igual a quem? Lembra lá, do valor emprestado. Quem é o valor emprestado? Os R$ 1.000. Então, vai ser R$ 1.000 mais 40% de quanto? Quem é o valor referência? 1.000, porque é o valor emprestado. Então, ficou R$ 1.000 mais 40% de 1.000. Vamos lembrar primeiro quem é 40%, né? A gente disse que 40% era quanto? 40 sobre 100. Pega o valorzinho que está ao lado da porcentagem aqui, ó, e divide por 100, 40%. E depois a gente faz o quê? Substitui aqui, ó. Então, vai ser, repete R$ 1.000 mais 40%. Quem é 40%? 40 sobre 100. E de 1.000, quando tem o de e o valor de referência, a gente usa o quê? A multiplicação. Então, 40 sobre 100 vezes 1.000. Então, ficaria quanto? R$ 1.000 mais 40 vezes 1.000, 40.000, dividido por 100. E isso aqui resultaria em quanto? R$ 1.000 mais 400. A gente faz essa divisão, ó. A gente pode lembrar que tem 2 zeros aqui e tem 40.000. Então, eu posso simplesmente reduzir esses 2 zeros aqui, ó. Fazer uma simplificação. E daria quanto? R$ 400. Então, 1.000 mais R$ 400, R$ 1.400. Então, se Joaquim devolver para Maria nos 10 dias, ele tem que devolver R$ 1.400. Vamos voltar lá para a questão. A letra B nos pede o que agora? Ó, a letra B aqui embaixo. Quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 13 dias? 13 dias é mais do que ele disse, né? Então, se é mais do que o prazo que Maria tinha estabelecido, onde é que está falando, ó? Aqui embaixo. Porém, caso ele devolvesse o dinheiro após o prazo definido, ela acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Então, ficaria quanto? 1.400, que é o valor devido. A gente acabou de ver nessa questão aqui, não foi? Que deu 1.400. Então, 1.400 mais 3% do valor devido a cada dia de atraso. Então, vamos lá, né? 1.400 mais 3% do valor devido a cada dia de atraso vai ser igual a quem? 1.400 mais 3% vezes 1.400, que é o valor devido. Mas está faltando alguma coisa aí, porque é a cada dia de atraso. Foram quantos dias de atraso? 3. Então, além de fazer essa multiplicação de 3% do valor devido, a gente também vai fazer este valor vezes quanto? Vezes 3. E aí, eu quero lembrar vocês, então, que vai ficar como? 3 dias vezes 3%. E 3% é como? 3% é igual a 3 sobre 100 vezes 1.400. Para a gente resolver este cálculozinho aqui, a gente vai fazer como? Substituir o 3% por quem? Pela fração. Então, vamos lá, vai ficar 1.400 mais 3 vezes 3 sobre 100 vezes 1.400. Posso fazer aqui também essa multiplicação. 3 vezes 1.400 dá quanto? 4.200 sobre 100 vezes 3 e tudo normalzinho aqui, certo? Então, 4.200 dividido por 100 dá quanto? Dá 42. 3 vezes 42 é igual a 126. Então, 1.400 mais 126 vai ser igual a quanto, pessoal? R$ 1.526. Então, quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 13 dias? R$ 1.526.
Vamos lá, novamente, letra C. Quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 4 dias? Então, 4 dias, o prazo era 10 dias, ele pagou antecipado. O que é que vai acontecer? Ela disse que reduziria 2%, a gente pode perceber aqui, ela reduziria 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado. Vamos prestar atenção agora. Eu disse que tem 1.400 menos 2% de o valor de referência, que é quanto? 1.400 a cada dia adiantado. Ela disse o quê? Joaquim pagou em quantos dias? Em 4. Então, como ele teria que pagar em 10 dias e pagou em 4 dias, então estava adiantado em quantos dias? Em 6 dias. Ele pagou em 4 dias, ficou faltando 6 dias para completar os 10. Então, ele adiantou-se em 6 dias. Então, vai ser quanto? 1.400 menos 6 dias vezes os 2% de 1.400. Vamos lá. Como é a fração de 2%, pessoal? 2 sobre 100. Eu vou fazer o que aqui, então? Substituir 2% por 2 sobre 100. E aí, continuo fazendo a multiplicação por 1.400 e por 6. E aí, a gente repete o 1.400 menos 6 vezes 2.800 dividido por 100 dá quanto? 28. 6 vezes 28 equivale a quanto? 168. Então, 1.400 menos 168 é igual a R$ 1.232. Sintetizando a nossa questão, se Joaquim pagar Maria em 10 dias, ele vai ter que pagar o quê? R$ 1.000 mais 40% deste valor, do valor emprestado, que é R$ 1.000. Então, ele vai ter que pagar R$ 1.400. Caso ele pague adiantado, ele vai pagar R$ 1.400 menos 2% de 1.400 vezes cada dia adiantado. E no terceiro caso, se ele pagar após os 10 dias, então ele vai pagar 1.400 mais 3 vezes o valor devido, que é o próprio 1.400, vezes a quantidade de dias de atraso. Olá pessoal, meu nome é Diego e agora vamos dar continuidade à aula. Então, como foi visto, para encontrar o valor final em um acréscimo de porcentagem, nós devemos somar a porcentagem calculada ao valor inicial, ou seja, pegar o valor inicial que nós tínhamos e somar com a porcentagem em cima desse valor. E no desconto, ao invés de somar, nós vamos subtrair. Então, subtrair a porcentagem calculada do valor, ou seja, pegar o valor inicial e subtrair a porcentagem em cima desse valor. Temos aqui um exemplo simples envolvendo o salário e um aumento em cima desse salário. Então, o salário de Ana era R$ 1.500, mas o chefe resolveu aumentar em 10%. Quanto ela receberá agora? Então, como foi visto aqui, em um acréscimo, né? Se ela receber um aumento, a gente entende como um acréscimo. Então, para resolver isso, nós vamos somar o valor inicial, que é 1.500, com 10% desse salário, que é o salário, é 1.500, que é o valor inicial. Então, como a gente calcula esse 10% do salário? A gente sabe que 10% representamos como 10 sobre 100, né? 10%. E quando formos calcular em cima do salário, nós vamos multiplicar pelo valor equivalente, né? Que é o valor de referência. Então, vamos repetir aqui o 1.500 e vamos somar com 10 sobre 100, que é o nosso 10%, e multiplicar com o valor de referência, que é 1.500. Quando eu multiplicar aqui, o 10 vezes 1.500, nós vamos ter 15.000. Eu só vou acrescentar um zero, né? Esse aqui eu estou multiplicando por 10, então eu acrescento um zero aqui. E agora eu vou dividir 15.000 por 100. Aqui no numerador nós temos 3 zeros, no denominador 2 zeros. Então esses 2 zeros aqui de baixo eu posso cancelar, podemos dizer assim, com 2 zeros daqui de cima. Então quando eu dividir
a gente cancela esses zeros aqui e fica 150 dividido por 1, que é 150. Então, até aqui a gente tem 1.500 mais 150, ou seja, 150 é equivalente a 10% do salário. Então, para ter esse acréscimo, esse aumento, nós vamos somar os 1.500, que é o salário que ela tinha, mais os 10%, que é 150. Quando a gente somar, vamos obter R$ 1.650. Ou seja, esse é o salário que ela vai passar a receber. Bem simples, né? Então, agora vamos ver um exemplo com desconto. Como a gente viu, para calcular o desconto, vamos utilizar o valor inicial e subtrair da porcentagem calculada em cima desse valor. E o exemplo diz o seguinte: uma calça custa R$ 80, mas tem um desconto de 20% se for pago à vista. Quanto custa a calça com desconto? Então nós aqui estamos realizando o desconto em cima de R$ 80. Um desconto de 20% em cima de R$ 80. E como eu acabei de falar, nós vamos subtrair de 80, 20% do valor equivalente, né? Quem é o valor equivalente? É R$ 80, que é o nosso valor de referência. E como a gente já sabe, 20% equivale a 20 sobre 100. Então eu escrevo dessa forma aqui a fração. E, como foi visto, o valor de referência aqui vai ser 80. Então, como é que vai ficar a conta? Vai ser 80, que é o valor inicial, menos 20 sobre 100, que é o nosso 20%, multiplicado por 80, que é o valor de referência. E novamente aqui, ó, quanto é 20 vezes 80? É simples, né? 2 vezes 8 é 16, então eu vou colocar 16 com mais 2 zeros, eu vou ter 1.600. Então vamos ter 80 menos 1.600 dividido por 100. Como no caso anterior, a gente tem 0 em cima e 0 embaixo, aqui tem 2 zeros, aqui também tem 2. Então, podemos dividir aqui, vai cancelar esse 0 com esse, e esse com esse, então fica 16 dividido por 1, que é 16. Então, nós temos 80 menos 16, e esse 16, essa parte vermelha, equivale a 20% do valor, ou seja, 20% de 80 é 16. Então, se eu tiver um desconto de 20% em cima de 80 reais, eu vou apenas retirar 16 reais, que equivale a 20%. Tá claro? Então, quando eu subtrair 80 de 16, eu vou obter 64 reais. Então, de forma simples, a gente revisitou aqui como calcular o acréscimo e o desconto de porcentagem, de forma bem simples. Aqui eu trouxe alguns sinônimos de como a gente pode encontrar em questões, né? Nem sempre vai colocar aumento e desconto nas questões. Por isso eu trouxe alguns sinônimos. Então, para acréscimo, nós podemos encontrar palavras como ampliar, aumentar ou acumular. Então, esse tipo de palavra equivale a acréscimo. Então, quando a gente vê isso, a gente sabe que vai realizar uma soma, né, do valor inicial mais o valor da porcentagem em cima daquele valor, vai ser um acréscimo. E quando nós encontrarmos palavras como deduzir, abater, diminuir, essas palavras vão estar relacionadas a desconto. Então, sempre que nós encontrarmos palavras desse tipo, vamos saber que temos que subtrair o valor inicial, né? Pegar o valor inicial e subtrair dele o valor da porcentagem em cima dele. E aí nós vamos ter o desconto. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Se inscrevam no nosso canal e continuem acompanhando nossas aulas. Tchau, tchau.